E aí, pessoal, chegamos ao final de uma jornada e tanto, hein? A saga de José. Uma história que começou lá no fundo de um poço, com traição, e nos levou até os palácios do Egito. Vimos uma reunião de família que parecia impossível. Mas hoje, a gente abre o último capítulo, Gênesis 50. Porque a grande pergunta é: o que acontece depois que a crise passa? E essa é a grande questão que esse capítulo final quer responder. A reconciliação que a gente viu, foi para valer? Ou era só uma prégua que só existia por causa do pai, Jacó, que ainda estava vivo? Agora que o patriarca se foi, será que essa paz consegue se sustentar? Vamos descobrir juntos. Bom, a história recomeça num momento que é pura dor e, ao mesmo tempo, um grande dever. Jacó, que a gente também conhece como Israel, morre. E seu filho, José, que agora é simplesmente o segundo homem mais poderoso do Egito, tem uma última promessa para cumprir. A dor do José é algo visceral, sabe? Imediata. O texto bíblico é muito pessoal aqui. Diz que ele se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou e o beijou. Só que no Egito, nada que José faz é totalmente particular. Esse luto pessoal dele transborda e vira um evento de Estado, uma demonstração pública do respeito gigantesco que os egípcios tinham, não só por José, mas por toda a família que ele protegeu. A escala desse luto foi, assim, monumental. Olha só essa linha do tempo para a gente ter uma ideia do tamanho do evento. 40 dias só para o embalsamamento, que era um processo super complexo e cheio de reverência. E depois, 70 dias de luto oficial, na nação inteira do Egito. Para a gente ter um contexto, isso era um tratamento reservado para faraós. O pai de um hebreu estava sendo honrado como se fosse da realeza egípcia. Para cumprir a promessa de enterrar o pai na terra natal, José começa todo um processo formal. Ele vai lá, pede permissão ao faraó, que na hora concede, e o que acontece em seguida não é uma viagem qualquer. É uma verdadeira procissão de Estado. E a descrição bíblica faz questão de dizer: o cortejo foi grandíssimo. Parem para pensar no que isso significa. Não era só a família, eram os oficiais do faraó, os líderes do Egito, com carros, cavaleiros, uma verdadeira demonstração de poder e respeito que com certeza não passou batida quando eles chegaram lá na terra de Canaã. Mas aí, o funeral acaba, todo mundo volta para o Egito e a dinâmica da família muda completamente. Com a morte de Jacó, que era o elo que unia todo mundo, sabe? Velhos medos, velhas culpas, tudo isso começa a vir à tona de novo. E é essa pergunta que deixa eles apavorados. Pensa bem, por 17 anos eles viveram de boa, sob a proteção e o sustento do José. Mas era uma paz frágil, construída em cima de um perdão que, talvez lá no fundo, eles nunca acreditaram que mereciam. A culpa nunca foi embora de verdade. E agora, sem o pai para ser o mediador, eles têm certeza. A vingança do José é só uma questão de tempo. O texto deixa a gente ouvir o que eles estão pensando e o que a gente ouve é puro medo. Será que o José nos odeia e vai devolver todo o mal que a gente fez para ele? Olha como a culpa funciona. Eles projetam no José a vingança que talvez estivesse no coração deles mesmos. Eles medem o perdão do José com a régua da capacidade deles de perdoar e chegam à conclusão de que é impossível que seja de verdade. Então, no desespero, eles bolam um plano. Eles nem têm coragem de ir falar com José pessoalmente. Primeiro, mandam uma mensagem. E usam a carta mais forte que eles têm, a memória do pai. É quase uma chantagem emocional, dizendo: olha, o pai pediu, antes de morrer, para você perdoar a gente. É um apelo final, desesperado por misericórdia. E é aqui que a gente chega no ponto alto, no clímax emocional da história toda de José. Como é que ele vai reagir a esse medo, a essa desconfiança toda dos irmãos? A resposta dele vai definir o futuro dessa família para sempre. A primeira reação de José não é a raiva de um governador todo-poderoso, é a dor de um irmão. Ele chora. Mas por quê? Imagina só a dor de perceber que depois de todos esses anos cuidando, sustentando, a sua família ainda tem medo de você. Eles ainda não acreditam no seu perdão, ainda te veem como um juiz e não como o irmão que salvou a vida dele. E então ele fala, e as primeiras palavras dele são: uau, não tenham medo. E logo em seguida, a pergunta que vira o jogo: por acaso eu estou no lugar de Deus? Em vez de usar o poder imenso que ele tinha, ele abre mão desse poder. Ele se coloca debaixo de uma autoridade maior. Ele tira o foco da vingança humana e coloca na soberania de Deus.
E aqui está o coração da história inteira. Essa é a frase que ecoa por milênios. Reparem bem, José não fala, nem foi tão ruim assim. Não. Ele reconhece a dor, a intenção, ele olha para eles e diz, vocês planejaram mal contra mim. Ele valida a realidade do que eles fizeram. Porém, Deus transformou isso em bem. Ele pega a pior atitude deles e coloca dentro da perspectiva do plano de Deus. A traição deles virou o caminho para a salvação de nações, incluindo a própria família. E José não para por aí nas palavras. Ele age para curar as feridas dos irmãos. Ele os consola, promete que vai sustentar eles e os filhos deles, e falou segundo o coração deles. O que isso quer dizer? Que ele falou do jeito que eles precisavam ouvir para finalmente se sentirem seguros. O perdão foi completo, emocional, verbal e prático. Com a família finalmente em paz, segura, a narrativa dá um salto no tempo e vai para o final da vida de José. E o foco agora não é mais o passado, mas sim uma promessa para o futuro. José viveu até os 110 anos, uma vida longa, completa, lá no Egito, onde ele governou e viu sua família crescer e prosperar. O texto faz questão de nos mostrar os frutos dessa paz, sabe? Ver os bisnetos, a terceira geração nascendo, ter os netos no colo. No mundo antigo, esse era o maior sinal de uma vida de sucesso, uma vida abençoada. A paz que o perdão de José trouxe não foi só um sentimento. Ela virou o solo fértil onde a família dele pôde finalmente florescer. Mas é aqui, no leito de morte, que a gente vê quem José realmente é, na essência. Ele viveu como egípcio por 93 anos. Ele tinha poder, riqueza, tinha tudo. Mas no coração, ele nunca deixou de ser hebreu. As palavras finais dele não são sobre o Egito, mas sobre a promessa de Deus. Ele faz os filhos jurarem, quando Deus vier resgatar vocês, levem meus ossos daqui. Ele queria ser enterrado em casa. E assim, o livro de Gênesis, que começou com a criação do universo, termina com uma imagem muito menor. Mas, nossa, que imagem poderosa! Um caixão no Egito. José, o grande governador, é embalsamado como um nobre, mas não é enterrado numa pirâmide. O caixão dele fica ali, um lembrete constante de uma promessa que ainda não tinha se cumprido. Um símbolo de fé na jornada que ainda estava por vir. O final de Gênesis, então, não é um ponto final. É mais uma vírgula, uma ponte. Nos deixa com uma família que foi perdoada, mas que ainda está numa terra estrangeira. E nos deixa com um caixão, esperando. A história deles está muito longe de acabar. Na verdade, uma fase totalmente nova e dramática, a do Êxodo, está prestes a começar.